Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rodrigo, eu sou host sênior de Tech Talks aqui na DevPass e hoje a gente está para mais uma Tech Talk, né? Recebendo o DevPoly, que é um desenvolvedor sênior iOS e criador de conteúdo lá no canal DevPoly no YouTube. Então, se eu fosse vocês, já ia lá e se inscrevia e habilitava o sininho, né? Hoje ele vai falar aqui sobre uma trilha de estudos, vai apresentar uma trilha de estudos e dicas valiosas assim para quem está iniciando os estudos ou já iniciou aí no desenvolvimento iOS, né? Eu tenho certeza que até quem já está há um tempo aí no mercado vai conseguir extrair aprendizado aqui do papo que a gente vai ter com ele. Bom, antes de passar a bola para o Rodrigo, eu tenho algumas palavrinhas aqui para dar. Bom, para quem não conhece, a DevPass é uma plataforma global onde tech leads, que são pessoas que estão aí nos 8, 10 anos de experiência, né, no mercado de desenvolvimento, compartilham conhecimento com pessoas desenvolvedoras de senioridades e backgrounds diversos, né, através de simulações de sprints de produto. Muito provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar aí dos Dev Sprints, né? Mas o que é, de fato, um Dev Sprint? Basicamente, é uma experiência onde você vai receber mentoria ao vivo, vai escrever bastante código e vai ter esse código revisado durante 2 semanas. Né? Você entra numa squad formada por só um momento. Formada por outros participantes da comunidade, e aí vocês vão desenvolver um produto open source juntos, aplicando boas práticas de tecnologias como iOS, Android, e Git e desenvolvimento ágil, né, ensinadas pelo Tech Lead que vai estar liderando essa sprint. Dentro desse pacote da Dev Sprint está incluso as 10 horas de interação ao vivo com o Tech Lead. Então, imagina o que essas 10 horas lá, direto, conversando com a pessoa Tech Lead que tem 10 anos de experiência trabalhando em empresas como iFood, XP, Facebook, Booking.com, vai incrementar na sua carreira, né? Tipo, todo mundo que já tem um pouco de experiência sabe o quanto esse contato com pessoas mais experientes é determinante, assim, para uma subida na carreira. Então, é isso que a gente promove aqui na DevPass. Depois de participar desse sprint, você sai com experiência prática garantida, né? Você passa 2 semanas codando lá no projeto e o portfólio open source, né? Esses projetos, eles estão open source lá no nosso GitHub e vocês conseguem até dar uma olhada lá e ver o que a galera tem praticado. Além disso, tem um acesso à comunidade da DevPass, né? Depois que você faz a inscrição, a gente convida para o nosso Discord, para o nosso Notion, que é onde fica a nossa plataforma. E além de conteúdos exclusivos, você tem descontos também progressivos nas próximas Dev Sprints. Então, pensa assim que 15%, 20%, até 25% de desconto para quem quiser passar por essa experiência de novo, né? Eu sempre trago aqui membros da nossa comunidade que estão se destacando, e hoje foi a vez aí do Pedro Francisco. O Pedro, ele faz parte da nossa comunidade desde janeiro desse ano, e ele já participou de 3 sprints, um por mês, inclusive. Nesses sprints, ele fez 18 pull requests, então cada um desses pull requests foi uma tarefa que um dos tech leads passou para ele e ele praticou
algumas habilidades, como testes unitários, testes de snapshot, view code, né, no iOS, e outros fundamentos do iOS. Os nossos dev sprints, o conteúdo deles é totalmente baseado no que a comunidade está precisando e no que o mercado pede, né? Então, se vocês entrarem lá no nosso site, devpass.com.br, vocês vão ver que tem sprints de desenvolvimento de interfaces com Vue Code, Swift UI, fundamentos de iOS, arquiteturas como MVVM, Viper, testes, e tem até outras coisas vindo aí, mas no futuro, como acessibilidade e modularização, né, de aplicativos. Hoje a gente tem DevSprints para Android e iOS, mas no futuro bem próximo a gente vai entrar no mundo de front-end, back-end, data e assim por diante. No caso do Pedro, todo esse código que ele fez foi aprovado por tech leads que trabalham na XP, no iFood, como o Caio e o Michael Douglas. Então, basicamente, esse é o Dev Sprint numa casca de nós. Qualquer dúvida, sintam-se livres para perguntar, para usar os nossos canais. Tem o WhatsApp lá pelo site, tem o LinkedIn, o Twitter, onde a gente está super ativo. Fiquem livres aí para entrar em contato. E aí eu tenho uma surpresa para todo mundo que gostou, né, que acha interessante, que seria bacana fazer, que é um desconto especial para todo mundo que está participando aqui, só para vocês que estão aqui nessa chamada, que é para os próximos sprints para iniciantes, né, no mês de abril. Eles estão por R$ 254, que basicamente é o preço mais baixo que a gente já fez desde o início da DevPass, há quase um ano atrás, para sprint de iOS. Então, assim, se eu fosse vocês, eu entrava nesse QR Code, nesse formulário aí, já garantia a minha inscrição em um desses próximos 4 sprints iniciantes que tem aqui nesse mês de abril, né? Que são inclusive, o próprio DevPoly vai estar liderando uma sprint, e outras pessoas que trabalham em empresas da Europa e outras grandes empresas aqui do Brasil, como o iFood. Importante, esse desconto está disponível até amanhã, né, até amanhã, final do dia. Então, assim, para quem quer conhecer mais um pouco, tirar dúvida, então tem aí um dia para fazer isso. Eu vou mandar o link lá aí no chat também e depois no final da apresentação a gente volta também. Antes de passar para o Poly, 2 dicas, né? Utilizem o perguntas e respostas aqui do Meet para enviar sua pergunta durante a apresentação dele, e no final vai ter uma etapa de perguntas de respostas lá e a gente vai passar por lá. Essa talk, para quem não percebeu, ela está sendo gravada e ela estará disponível no nosso YouTube em breve. Para quem participou da talk anterior, com o Eduardo Bocato, da Adidas, ela já está lá no YouTube. É só procurar lá DevPass que você acha. Bom, dado isso, uma ótima talk aí para todos vocês, e aproveitem aí bastante o conhecimento que o Poly tem para compartilhar. Poly, é contigo. Fala, pessoal, beleza, galera? Bom, fico muito feliz aí pelo convite, estar aqui com vocês. Deixa eu já habilitar aqui a transmissão. Espero que possa ser muito valioso para quem está começando ou para quem já está aí, já fez o início, né, no período aí de estudo, já está até meio que trabalhando com isso, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre o jogo da vida do DevOS. Então, o que é esse jogo da vida? Tipo, quem já jogou esse jogo de tabuleiro há muito tempo atrás, né, tempo do EPA, já viu, já brincou com isso que você tem lá um percurso, né? Então você tem toda uma tomada de decisão para fazer. Então, dependendo da casa que você cai, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim durante a sua vida inteira ali, né? Mas vamos tentar trazer isso, né? Para quem está estudando, você não sabe o que vai vir. Você não sabe se vai ser o caminho certo ou se vai ser o caminho errado que você vai tomar. Mas a ideia dessa talk de hoje é a gente poder mostrar para vocês o melhor caminho que vocês podem estar tomando, beleza? Bom, antes de tudo, vou me apresentar. Quem sou eu?
Então, eu sou o Rodrigo Policante Martins, por isso o nome Poli, tá? É um apelido Poli, por causa do meu nome. Tenho 29 anos atualmente, já estou com o pé nos 30 aí. Minhas skills ali, então, desenvolvo para iOS, desenvolvo para Android também. Sou youtuber, então, que nem falou, eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/devpoli. Então, lá eu trago um pouco mais de conteúdo mais técnico, né? Então, eu tento trazer ali tutoriais, dicas de desenvolvimento, tá? Específico para iOS. E podcaster, que agora, junto com o meu colega aí, o Bruno, algumas pessoas já devem conhecer ele, outras não, mas conheçam. A gente está fazendo um podcast junto, que é o CWC, onde a gente vai trazer um pouco de conteúdos técnicos, mas não relacionado a código. Tá? Então a gente vai falar sobre algumas decisões, algumas coisas que podem facilitar o seu dia a dia. Atualmente eu estou trabalhando na Shellbox, né, o aplicativo da Shell de abastecimento. Então estou lá como especialista iOS hoje. E lá estou mais como a parte responsável ali de poder melhorar a estrutura do aplicativo, tá? E temos vagas, tá? Então a galera aí que quiser me chama aí, a gente troca uma ideia e aí posso estar passando para vocês mais informações depois das vagas que tem, tá? Então tem para iOS, tem para Android, tem vaga para caramba lá dentro, beleza? Bom, então, como eu falei, eu tenho o canal no YouTube, o DevPool, então esse é o link. Então, gente, como vocês já escutam em todos os vídeos, entra lá, se inscreve, ative o sininho, deixa o like, que ajuda bastante no crescimento aí, na divulgação do canal, tá? E aqui eu tenho também o QR Code do Spotify, que vai direto para o nosso podcast, tá? A princípio tem 2 episódios lá, mas a gente está trabalhando e trazendo outras pessoas também para estar compartilhando conhecimentos aí, beleza? Então, é só entrar lá no Spotify e escanear o QR Code, ou procurar por CWC ou Code with Coffee, tá? Bom, vamos lá. Como está o mercado de trabalho hoje? A gente está tendo um problema muito grande em relação a profissionais. Está faltando profissionais, né? Então, aqui eu trouxe duas pesquisas que fizeram, que é a da Revelo. Estão falando que 95% do total de admissões em 2019, desculpa, janeiro e julho de 2021 já apresentam equivalente a 95% de contratações de 2019. Então está tendo muita procura relacionada a desenvolvimento, tá? E agora, esse ano, tende a aumentar ainda mais esse número de contratações. Só que qual que é o problema? Tem muitas empresas procurando, né, porque eu creio que depois dessa parte da pandemia deu um boom gigantesco ali para procura desses profissionais de desenvolvimento, só que falta qualificação. Então, poucas pessoas estão interessadas em trabalhar com o desenvolvimento. Isso não é só relacionado ao desenvolvimento iOS, tá? Então, de toda a área tech, tá? E a questão do salário, né? As faixas salariais, isso daqui já é mais relacionado ao iOS, que eu pesquisei. Então, os salários ali variam entre 4 mil e 12 mil o desenvolvedor iOS, né? Então, dependendo do seu nível ali, tá? Então, se você está começando, a empresa avalia o teu perfil, o teu nível de conhecimento, e aí ela vai propor ali a faixa salarial. Mas no mercado ali, no Brasil, principalmente, está variando entre esses valores, de 4 a 15 mil. E aí, se caso você tem mais conhecimento, mais know-how ali, experiências, aí você pode ir subindo aí cada vez mais. Esse questão de salário é muito importante frisar também, que é o seguinte, essa questão de salário, às vezes a gente vai atribuir aquelas labels, né? Então, júnior, pleno e sênior. Dependendo da empresa que você está, às vezes você está lá, tipo, uma empresa com cargo de sênior, aí você vai fazer uma entrevista em outro lugar e aí eles falam que você é pleno. Tá? Mas daí você fica pé da vida, por que está acontecendo isso? Por que eles estão me rebaixando? Porque às vezes algumas empresas atribuem salário ao nível, né? Então, se você pede lá 8 mil,
Então, 8.000 é um valor de um pleno. Então, eles vão colocar você como pleno, por mais que você seja sênior, júnior, enfim. Tá? Então, muitas vezes eles atribuem a questão de labels, tá? Bom, aqui eu peguei do site do Programator a questão dos salários, então ali a gente tem a variação do iOS Júnior, lógico, depende de região, depende de empresa, tem empresa que paga muito além disso, tem empresa que tenta pagar o que dá, tá? Então aqui é para vocês terem uma ideia. Então o Júnior ali, a média é mais ou menos 3.500, 4.000, no pleno ali já parte, né, tem uma variação maior ali de 5 a 8.000, e o sênior ele já vai mais ou menos ali na média de 12, né, 11, 12 mil, mais ou menos a variação, tá? Bom, e aí, beleza, quero começar a estudar iOS e quais são os requisitos? Os requisitos, como todo mundo já sabe, iOS você precisa de um Apple, então não tem como fugir disso. Você precisa ter um computador Apple, um Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, enfim. Ou se você quiser, você pode fazer os cambalachos lá também para ter um Mac aí, um Apple, né, no seu computador, no seu desktop. Não é a forma, digamos, legal, né, entre aspas, mas se você quer estudar e iniciar nesse mundo, às vezes pode ser o melhor cenário para você, tá? Mas, infelizmente, a gente precisa ter essa restrição de você precisa ter um computador. Então, acontece bastante da pessoa ter interesse, mas ela não tem o poder aquisitivo para comprar uma máquina, né, um Mac, seja usado ou seja novo, e aí acaba perdendo esse profissional, né? Então, muitas vezes a gente tem que acabar indo conversando com a empresa que você está trabalhando, né? E alinhar com ela, e às vezes a própria empresa te incentiva, te ajuda. Um exemplo, na minha carreira, eu comecei trabalhando com Delphi, né? E do Delphi surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com mobile, partir para o mobile ali, e a empresa tinha o computador Apple dela, só que era o iMac lá. Então, eu estava começando a estudar a questão de Android e iOS, então mexia com as duas plataformas ali. E só que em casa eu não tinha um Mac, não tinha como continuar estudando. Então foi aí que na empresa a gente conversou lá, eles me forneceram um MacBook e aí sim conseguia levar para casa, estudar e tal. Então eu tive essa possibilidade de poder estudar e avançar aí no meu conhecimento. Então é aquele negócio, se você tem que ter a vontade e correr atrás de resolver esse problema. Um Mac não é barato, não é barato, mas você tem que pensar que você não está desperdiçando dinheiro, você está investindo na sua carreira, tá? Então pense dessa forma, beleza? Outra coisa é o inglês técnico. Ele é muito importante, o inglês técnico, tá? Não o inglês de conversação, mas o inglês no sentido de você saber pesquisar os termos, saber o que significa cada coisa para você buscar, tá? Por quê? Por mais que a gente está tentando trazer essa comunidade brasileira, ela ainda está fraca, né? Ela ainda não está muito alimentada. Então, nós temos muitas informações, muitas soluções de problemas em inglês. Então, se você não consegue pesquisar alguma situação em inglês, você vai ter um certo problema, porque você não vai achar a solução de uma forma tão rápida, né? Então, um exemplo, alimentar uma table view. Isso é simples, então você consegue achar. Mas se você tem lá, está estourando um crash na minha aplicação e esse aqui é o código. Principalmente o crash que ele vai apresentar lá no console é em inglês. Então, você vai ter que fazer essa pesquisa em inglês, ler o que o, o site está dizendo, Stack Overflow ou qualquer outro lugar de comunidades. Você vai ter que entender aquilo lá, traduzir para saber como que você vai resolver o problema, tá? Então, por isso que o inglês técnico é importante aí nesse sentido. E também a questão de você desenvolver, porque a linguagem, o padrão dela é inglês.
certo? Por mais que você tenha a possibilidade de criar variáveis, criar funções de qualquer jeito, né? Então, você pode criar lá função buscar usuário. Mas várias empresas, né, brasileiras, sejam grandes ou até médias, elas já partem para o termo em inglês. Então, ela vai colocar get profile. Então, esse tipo de comunicação é importante. Já aconteceu, já também numa empresa que eu trabalhava, que colocavam termos em inglês lá que não tinha nenhum sentido, sabe? Colocava no Google Tradutor lá, pegava a palavra que ela achava mais bonita, colocava e estava tudo bem. Então, tome bastante cuidado com isso daí. Bom, depois de tudo isso, você ainda quer continuar? Então, a gente bateu lá na questão de requisitos da máquina, requisitos em inglês, de você ter que entender um pouco do inglês. Você ainda quer continuar com isso? Então, beleza. Então, agora a gente vai começar a brincadeira, tá bom? Bom, aqui é um sumário aqui, os pontos que a gente vai falar. Então, nós vamos ter ali a primeira etapa, que é a escolha, tá? Então, o que é essa escolha? A gente vai falar mais sobre o caminho que você tem que tomar, ou a escolha de decisão. Girando a roleta, pegando do jogo, tá? Então, girando a roleta ali, você vai simplesmente contar com a sorte, digamos assim. E aí nós temos a terceira etapa, que é, e aí, aonde você caiu? Foi bom ou foi ruim? E depois a família cresceu, a evolução, beleza? Então vamos entrar no primeiro tópico aqui. Então, que área seguir? Já começamos com esse questionamento. Para onde você quer ir? Você quer ir para o mobile, para o back-end, front-end, para uma área de gestão? Então você tem que pensar nesse caminho. Não pense só no agora, tá? Não pense só no tipo, vou estudar iOS porque eu acho legal. Não, pera lá. É isso que você quer para você? Se é isso que você quer para sua vida, você quer trabalhar com isso de fato, então beleza, segue esse caminho. Agora, se você vai trabalhar só porque acha divertido, então às vezes não vai dar muito certo para você, tá? Então, aqui a gente vai optar pelo mobile, que é o tema aqui que a gente está falando, né? E a linguagem, qual linguagem você vai estudar? Então, relacionado ao mobile, você vai estudar Swift, vai estudar Objective-C, Kotlin, Flutter, React, qual desses caminhos você vai tomar? Nós temos aqui o Swift, o Objective-C, que é relacionado ao iOS, o Kotlin, que é relacionado para o Android, e nós temos o Flutter e o React, que é híbrido, né? Então, ele vai desenvolver para as duas linguagens. Ponto importante, não existe linguagem perfeita, linguagem certa ou linguagem errada, tá? E isso daí é uma coisa que a gente escuta muito falar, da galera batendo muito nessa questão, falar, vai para tal linguagem que é melhor. Não, não existe isso, beleza? Existe a linguagem que você se adapta, a linguagem que você entende de forma prática e você gosta de trabalhar com ela, tá bom? Tem gente que desenvolve em COBOL até hoje, por mais que ela é uma linguagem ultrapassada. Mas por quê? Porque ele desenvolve em COBOL porque o cara gosta de COBOL e tem mercado para isso, tá? Então, esse é o caminho, tá? Aqui nós vamos selecionar o Swift, que é a nossa linguagem que nós vamos abordar aqui, beleza? Bom, mas enfim, indiferente de qual linguagem você quer seguir, qual linguagem você quer tomar para o seu caminho, não vai impactar em nada. Simplesmente é a tomada de decisão que você está fazendo, é a escolha que você está fazendo, tá? Bom, girando a roleta, ou seja, o que eu tenho que fazer? O que eu vou estudar? Então, você tem que estudar fundamentos. O que é fundamentos? Como é que declara variável naquela linguagem? Como é que eu faço uma função naquela linguagem? Essas coisas. Layout, como é que eu construo um layout? Então, vamos trazer aqui para o Swift, né, para o iOS. Então, fundamentos você vai estudar variáveis, laço de repetição, coisas básicas, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que correr atrás para entender. Por que fundamentos é importante? Porque ele é a base, tá? Mas não se atente, né, não fique preso de entender relacionado àquela linguagem específica. O que você tem que entender é o conceito daquilo, tá? Então,
Ah, beleza, eu sei declarar uma variável, var minha idade, int. Não, cara, mas espera lá. Você sabe o que é uma variável? Você sabe para que ela é utilizada? Por que a gente cria ela? Não, não sei. Então aqui a gente já tem um problema. Tá? Por que eu falo isso? Lembra na tomada de decisão da escolha, que é a etapa anterior? Se você escolher Swift, você tem uma forma de construir uma variável, né, de declarar uma variável. Se você escolhe Kotlin, é uma outra metodologia, é uma outra forma. Se você escolhe Flutter, é uma outra forma totalmente diferente. Mas se você pega as três e entende o conceito da variável, para que ela serve, qualquer linguagem ela vai encaixar, entendeu? Então, se você está desenvolvendo em iOS, agora eu quero começar a brincar com Flutter. Beleza, cara. Você já entendeu a base, o conceito da variável, você vai saber se virar muito bem em outra linguagem no Flutter. Beleza? Layout. Construção de layout. No iOS nós temos 3 caminhos. 4, né? 4 que surgiu agora. Nós temos lá Storyboard, nós temos o Zib, XIB, Xib, enfim, o nome que você quiser falar. Nós temos também o Vue Code e agora o mais recente, o SwiftUI. Então nós temos 4 formas de fazer telas. Qual que é o caminho que você tem que seguir? Eu vou começar com o SwiftUI? Calma lá, depende. SwiftUI, ele é mais recente, mas ainda não está muito forte no mercado. As empresas ainda não adaptaram para ela. Por quê? Porque ela começou agora. Ela ainda está no iOS 13, né? A partir do iOS 13. E tem muitos aplicativos por aí que ainda dão suporte para o iOS 9, iOS 10. Então, é difícil essas empresas fazerem essa migração. Por que ainda está dando suporte para isso? Por causa do público dela, por causa do cliente dela que ainda usa esse tipo de sistema. Então, é muito difícil uma empresa poder avançar. Ah, beleza, então eu vou deixar de estudar SwiftUI para estudar outra coisa? Tudo depende. Ou você quer entrar numa empresa e essa empresa está trabalhando com SwiftUI, você quer fazer uma entrevista lá e tentar, então você estuda o SwiftUI. Não, eu só estou estudando e ainda não estou pensando em questão de aonde eu vou entrar. Então você começa pelo básico, pela base. Qual que é a base? Storyboard. Então começa a estudar a parte de storyboards. Estudou storyboard? Você vai já automaticamente ali, você já vai entender um pouco do Zib, tá? Por quê? Porque o Zib, o storyboard é um conjunto de Zibs. Então cada telinha daquela que tem dentro do storyboard é um Zib, tá? Então você já está entendendo isso. Mas, pô, beleza, por que então eu tenho duas formas diferentes? Porque o storyboard você tem controle de navegação, então você controla lá, né? Esqueci o nome da tradução agora, mas enfim. O storyboard é um plano que você vai ter lá as telas e direcionando todo o fluxo de navegação. Já o Zib, você não faz controle de navegação nela, você simplesmente controla a tela. Então você vai ter lá arrastar os componentes para dentro da tela e ligar as constraints. Beleza. Depois disso, vai para o Vue Code. E aí, o Vue Code você já vai só simplesmente codificar. Então você vai colocar através de código todo o seu componente visual. Poli, mas eu não quero estudar storyboard nem Zib, eu quero ir direto para o Vue Code. Perfeito, filhão, vai lá. Corre para o abraço. Você pode fazer isso. Não tem nenhuma regra falando que não faça isso. Não, você pode. Se quiser estudar Vue Code, fica à vontade. Qual que é o problema aqui? Qual que é o lance? Se você parte direto para o Vue Code, você vai entender como que você codifica ela. Né? Então, eu quero colocar uma table view. Então, você vai saber escrever uma table view. Só que você vai ter certa dificuldade de entender a questão das constraints. Porque no storyboard, você arrasta o componente para lá e aí você foca mais aonde? Nas constraints, no auto layout, como é que você pluga cada coisa. Se eu coloco uma label e um botão embaixo, você sabe como conectar essas constraints. Então, quando você estuda essa parte do storyboard, quando você for para o Vue Code, você já está na sua cabeça imaginando arrastando o componente. Então, a conexão vai ser muito mais prática para você. Se você vai para o Vue Code, você vai demorar um pouco mais para entender essa mecânica. Tá? Então, por isso que nós temos esse processo de evolução. O SwiftUI, ele é uma mecânica diferente, ele é uma forma diferente de fazer a conexão, certo? Ele é algo mais... digamos que ele é mais parecido ali com o Compose do Kotlin, ou
o do Flutter também, né, a sequência de construção por componentes ali. Então, ele tem uma mecânica diferente relacionada ao Vue Code, Storyboard ou Zib. Tá? Mas você pode escolher ali qual das formas que você quer seguir. A minha recomendação é Storyboard, Zib, Vue Code, e aí depois você vai para a parte do SwiftUI. Estudou, entendeu ali como é que funciona? Cara, vai para a parte de consumo de dados. Como é que eu pego uma informação da API? Como é que eu vou fazer uma request? Então, começa estudando a request base, né? A request nativa, usando o NSURL request. Então, tenta fazer ali utilizando a forma padrão. Por quê? De novo, é a mesma coisa do fundamentos. Não se atente a como é que você faz uma coisa. Se atente em por que essa coisa faz desse jeito e para que ela serve. Então, o URL request, você vai entender como que funciona a base de requisição. Eu sei que eu preciso de uma sessão, eu preciso de fazer tal coisa, ela vai me retornar de um jeito, mas aí ela vai me retornar numa thread secundária, eu tenho que jogar na main thread, tarará. Eu sei que são termos totalmente cabulosos para algumas pessoas aqui, mas você precisa entender isso daí. Então, quando você começa a estudar, correr atrás dessas informações, por que é feito dessa forma, é aí que você começa a aprender. Beleza, fiz aqui a request que está funcionando. Aí agora você começa a ir para a parte mais fácil. O Alamofire, o Moia, e aí entre outros tipos de controles de requests. Por que você precisa entender essa sequência? Quando você vai para o Alamofire, você não precisa entender como que ele faz a request. Você só precisa passar as informações para ele. Eu tenho essa URL e eu quero retornar o objeto X. Acabou, ele vai fazer isso para você e você não precisa saber o que está rolando lá por baixo. Tá? Depois disso, vamos trabalhar com a persistência de dados. Então, o que é a persistência? É eu trabalhar com um banco de dados local, né, dentro do aplicativo. Então, é praticamente o seu aplicativo funcionar offline, sem conexão com a internet. E aí, de novo, nós temos lá o Core Data, que é o Core Data, né, que é o nativo. Nós temos o Helm, que daí já é de terceiros. Então, você vai aprendendo como funciona cada um. Podemos também trabalhar com user defaults, enfim, entre outros. E aí depois a gente vai e faz a parte de testes. Como é que eu faço um teste unitário? Como é que eu faço um teste de snapshot? O que é teste doubles? Tá? Então, mas pô, o que é teste doubles? Pesquisa. Tudo é baseado em pesquisa, cara. Não espere que alguém vai chegar na tua mão assim e falar, velho, é isso aqui. Não. Corra atrás, busque, tente entender e busque conhecimento, beleza? Conhecimento é uma coisa que você tem que correr atrás e ninguém pode tirar de você. Beleza. Mas tudo isso é essencial? Não. Tá? Eu digo que o mais essencial de tudo é a lógica de programação. Esse é o mais importante. Você precisa saber lógica. Qual que é o conceito de um if? Qual que é o conceito de um if-else? Para que serve? Cara, eu falo que a nossa vida, ela é programada. Você pode criar a sua rotina, o seu dia a dia e escrever em código, certo? Então, vamos lá. Por que você vai acender a luz do ambiente que você está? Porque está escuro. Então, se está escuro, acenda a luz. Entende? Então, você tem já uma rotina de programação na sua cabeça que você vive ela o dia inteiro. Só que você não fica pensando nisso. Você só executa. Mas se você parar para analisar todos os cenários, você vai ver que é uma lógica de programação por trás. Tá? O semáforo, como é que ele funciona? Então, tenta pensar nessas ideias. Segura tanto tempo, depois faz isso, depois faz aquilo, tá? Então, todos esses caminhos. Por que eu vou começar a fazer o almoço agora? Porque já está na hora. Ou não, porque eu estou com fome. Então, se estou com fome, faça tal coisa. Isso, de novo, isso não é relacionado a uma linguagem específica. Isso é conceitual. Então, você pode aplicar em qualquer linguagem. Você pode escrever até em português. Então, cara, abre lá um bloquinho de texto e escreve. Se tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. E aí você começa a entender a mecânica. Então,
tarefinha, cara. Olha para o seu redor e tenta transformar tais ações em código, tá? Não precisa executar, mas para você entender a mecânica. Como é que eu transformo algo da vida real em lógica de programação? Por que essa coisa é... Por que você precisa fazer isso? Quando você estiver trabalhando, você vai pegar uma task que uma pessoa escreveu. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para o exemplo da Shellbox. Para quem nunca utilizou, baixa aí o aplicativo, ajuda nós. Então, quando você coloca lá, o cara coloca assim, fala, você vai ter um campo de texto que você vai colocar o cupom de desconto. E aí você vai clicar no botão enviar. Beleza, você vai desenhar essa tela e acabou. Mas você tem passos para executar. Então, você pode enviar para a API sem o cara ter informado o cupom? Não, não pode. Mas por que você está falando que não pode? Porque você tem uma lógica de programação. Porque se a API precisa de um dado, você precisa mandar esse dado. Se você não tem o dado, não vai mandar. Então, essa é a mecânica. Então, você tem que analisar as tarefas e entender como que você vai trabalhar. Então, isso é muito importante para quem está querendo começar ou quem já está no desenvolvimento, seja, estou começando a estudar uma semana, um mês, 3 meses, 2 anos, ou estou trabalhando já há 10 anos com isso. É essencial para qualquer pessoa. Desculpa. Bom, terceira parte, sorte ou azar. Você tem que procurar vagas. Mas eu estou estudando e não estou confortável ainda e tal. Procure. Tente ver o que o mercado está pedindo. Tente entender o que o mercado está exigindo nos testes, né, requisitos. Por quê? Porque você vai ter um norte para onde você quer seguir. Quero trabalhar na XP, quero trabalhar no iFood. Cara, vê o que esses caras estão procurando, o que eles estão trabalhando, que tecnologia que eles usam, porque daí você vai ter um foco, tá? Então você vai ter uma linha traçada para você poder trabalhar. Então, o caso de a empresa XPTO trabalha com MVVM. Mas que diachos é isso? Então, vai lá, pesquise MVVM, tente entender o que é o MVVM e se candidata para o teste. Faça os testes, faça as entrevistas. Por mais que você não se sente que está preparado, tente, vai lá, bota a cara a tapa. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir medir o teu conhecimento. Então, é aquele negócio. O não você já tem, você tem que correr atrás do sim. Então, faça a entrevista, chega lá, fala, vamos fazer a entrevista aqui, conversa com o RH na entrevista técnica, conversa com a pessoa técnica ali, ela vai te fazer as perguntas, responde. Não sabe responder, não sabe o que aquele termo significa, fale, não sei o que significa. Não tente enrolar a pessoa técnica, tá? Porque ela sabe se você está tentando enrolar ela. E se você está tentando enrolar, é pior. É praticamente negação ali já na hora para o teu teste. Por mais que você conseguiu convencer o RH, mas se você está tentando enrolar, é o cara técnico que vai te dar o approve final. Tá? Se prepare para a entrevista. Então, estude, tente entender os termos. No currículo lá estava falando um negócio de Solid. O que é Solid? Tente entender o que é Solid. Não precisa entender, de novo, não precisa decorar as coisas, mas tente entender o conceito, para que serve, que daí você consegue explicar para a pessoa, tá? O que é laço de repetição? Cara, você não precisa falar, você não vai chegar para a pessoa e falar assim, laço de repetição é um for variável em 0, 3 pontinho, 10. Não, ela quer saber se você sabe o que é um laço de repetição. Então, é isso, tá? E beleza, vamos pensar no melhor cenário. Parabéns, você foi contratado. E agora? O que acontece agora? Eu entrei, e agora? Bom, agora você tem que fazer a sua empresa crescer. A empresa é a sua família, então isso é você que tem que correr atrás. Então eu estou lá dentro, eu preciso entender em que etapa que eu estou e para onde eu quero ir. Então nós temos lá Junior, Pleno e Sênior. O que são isso daí? Cara, isso daí são
labels, que nem eu falei lá atrás. São identificadores para entender o seu nível, para a gente poder globalizar essas informações. Então, praticamente, o júnior vai ser aquela pessoa que vai realizar tarefas mais simples e vai ter alguém acompanhando, alguém de nível superior. Então, seja um pleno ou seja um sênior. Oba, beleza? Então, vai ter lá, vai ser essa pessoa, vai ter alguém acompanhando e vai fazer tarefas mais simples. Nós vamos subir de nível, nós vamos ter um pleno. O pleno, ele já consegue executar as tarefas um pouco mais avançadas, mas e também não precisa de tanto acompanhamento, tá? Então, essas são as evoluções. Já o sênior, ele é uma pessoa que já tem um conhecimento avançado, tá? Na questão, seja na linguagem, né, ou na experiência de casa, então, ela tem uma certa experiência e ela ensina as pessoas que estão a um nível abaixo dela. Não é, não é algo hierárquico, tá? Porque praticamente estão todos no mesmo nível. São todos desenvolvedores. A diferença é que um vai ter mais conhecimento que o outro. Ah, mas eu sou júnior e eu entendo mais da arquitetura do que o sênior. Beleza, vamos lá. Nós temos algumas coisas que é a questão de experiência, vivência. Nós vamos ter a questão de empresas que você vai poder trabalhar, que nessa empresa você vai trabalhar com, sei lá, integração com Bluetooth. Então, as pessoas que estão lá dentro manjam de fazer comunicação com Bluetooth, transacionar dados, mandar informação, enfim, ela já sabe como trabalhar com isso daí. Só que se você pega um cara que trabalha, vamos supor, delivery, ele não faz comunicação com Bluetooth. Então, não precisa ter essa técnica. Esse cara... Ai, a garganta já está secando já. Esse cara que está trabalhando numa empresa de delivery, ele não faz comunicação com Bluetooth. Então, ele não precisa estudar isso, correr atrás dessas informações. Então, os dois são sêniors, só que cada um tem a sua experiência, a sua vivência, cada um tem o seu conhecimento, tá? Se eles trocarem de lugar, o que vai acontecer? Cara, eles vão conseguir trabalhar normal. A diferença é que um vai levar um pouquinho mais de tempo que o outro para executar aquela tarefa. Mas o sênior, ele já tem a experiência, ele já tem a vivência, então ele sabe como corre atrás, tá? Então, essa é a diferença aí do sênior. Ele sabe aonde buscar e ele sabe como resolver um problema. O que a empresa está esperando de mim, seja como profissional ou seja como pessoal? No caso do profissional, ele vai ter... Peraí, gente. Obrigado. Minha assistente me trouxe água. Bom, o que a empresa espera de mim? No âmbito profissional, a empresa espera que você corra atrás. Ela espera que você não fique esperando as coisas cair de mão beijada na tua mão, tá? Ela espera que você vai receber uma tarefa e vai executar essa tarefa. Não é aquele negócio de, um cavalinho coloca um negócio aqui e só faz aquilo. Não, você tem que estar aberto. Então, você tem que receber a tarefa, entender o que aquilo o que eles estão querendo e executar ela. Quando eu trabalhei numa empresa que praticamente eu estava sozinho como desenvolvedor. E eu tinha acabado de entrar nela, e aí os caras estavam pedindo para eu construir o aplicativo deles. Beleza? Me passaram todas as informações que eles queriam. Só que olhando aquelas informações, eu entendi que o que eles estavam me passando não era o que eles queriam, não é que eles não queriam, eles não estavam enxergando como resolver aqueles problemas. Então, eles estavam executando da forma que eles conheciam. Então, eu trouxe uma outra visão e mostrei para eles outras alternativas que poderiam chegar aonde eles realmente estavam buscando. Então, você como desenvolvedor, analista, que é isso que você faz, né, que a gente tem lá a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. A sua função é analisar e desenvolver. Então, quando você receber uma tarefa, você tem que estudar aquela tarefa para depois poder executar. Quando eu estava conversando com o pessoal da mentoria, né, que eu abri um processo de mentoria com a galera,
Para algumas pessoas eu cheguei a falar isso daqui, que é o seguinte: quando você entra numa empresa, é a mesma coisa, para quem tem filho, ou sei lá, eu acho que o que tem filho é o melhor cenário para explicar. Para quem tem filho, vai identificar isso. Quando você entra numa empresa, o que você tem que fazer? Você tem que estudar essa empresa. Tá? Então, estou lá dentro, eu tenho que estudar o terreno. Então, é a mesma coisa quando você tem filho. Você não vai pegar o teu filho e colocar em qualquer escola ou qualquer creche. Você vai estudar a creche. Então, você vai estudar quem são os professores, aonde que, onde que essa creche está localizada, o que tem ao redor. Você pesquisa isso. Você tenta entender o lugar aonde você está colocando alguém. É a mesma coisa na empresa. Você está entrando numa empresa, você tem que entender o que essa empresa pede, o que ela faz e aonde ela quer chegar. Porque com essas informações, você já consegue montar o seu plano de carreira também. Da mesma forma que a empresa faz o seu plano de carreira, você tem que fazer o plano de carreira da empresa, porque você está contribuindo com essas informações. No lado pessoal, cara, não tenta dar golpe em ninguém, não tenta ser superior a alguém. Lembre, vocês estão no mesmo barco. Se você prejudica a empresa, você afunda junto. Se você tenta prejudicar alguém só para subir de nível de uma forma mais fácil, cara, é aquele negócio, o que vem fácil, vai fácil também. Então, da mesma forma que você subiu fácil, a queda vai ser fácil também. Tome bastante cuidado. O mundo de desenvolvimento, né, a área tech, é uma área muito de networking. Então, você precisa ter interações com outras pessoas. Então, você trabalha com uma pessoa, se você é bom naquilo que você faz, se ela cresce, ela vai tentar te trazer junto. Por quê? Networking, relação, tá? Então, tente sempre buscar o seu melhor. Saia da zona de conforto. Não fique ali, tipo, tô aqui recebendo o meu salário, vou executar essa tarefinha aqui. Não, cara, tenta sempre crescer. A gente tem infinitas possibilidades de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, corra atrás de crescer. Começando com júnior, vou para pleno. Beleza, agora eu vou para sênior. E agora? Você escolhe, você decide para onde quer ir. Eu quero ser especialista, eu quero ser arquiteto, eu quero ir para a área de gestão. Cara, qualquer caminho você pode seguir. E agora, depois de tudo isso daí, o que eu faço? Beleza, cheguei aonde eu quero chegar, estou lá, sou especialista, sou arquiteto, estou bem, estou ganhando um dinheirinho aqui muito legal, tenho minha casa, tenho meu carro, estou vivendo confortavelmente. E agora? Não pare. Continue estudando, continue. Por que você tem que continuar estudando? Porque as coisas mudam. Vamos lá. Quando a gente estava com iOS, putz, agora eu não vou lembrar qual era a versão, mas a gente tinha o iPhone 8. Foi o iPhone 8? Foi. Nós tínhamos o iPhone 8. Nossa, iPhone top, grandão, lá, tela grande, botãozinho, tá, não sei o quê. No ano seguinte, o que a Apple fez? iPhone 10. Não tem mais botão, a tela é maior ainda e tem um notezinho lá em cima. Cara, o que houve de gente, de empresas, e, cara, coloca aí no chat, pessoal, quem viveu essa época, que simplesmente virou uma loucura porque a Apple mudou o sistema dela de auto layout. E aí todos os aplicativos, não todos, não vamos generalizar, mas a maioria dos aplicativos, eu acho que 90% deles quebraram a questão de interface, porque mudou a mecânica. Porque antes era um tamanho só. E aí, a partir do iPhone 10, começou a ter vários tamanhos diferentes. Então, antes, a galera que simplesmente arrastava o componente e deixava lá solto, agora tinha que começar a estudar auto layout para mexer com constraints. Então mudou essa mecânica e ninguém estava esperando isso. Então, cara, é a mesma coisa hoje. Beleza, eu tenho esse meu conhecimento, mas ano que vem a Apple vai chegar lá e pá, lança coisa nova. Não só a Apple, mas questão do Android. Android também mudou muita mecânica, que várias pessoas tiveram que correr atrás de entender como é que funciona para poder aplicar. PHP, cara, eu lembro até hoje, já tentei brincar com aquele framework Zen alguma coisa. Ixi, agora eu esqueci o nome do framework, faz muito tempo. Mas era um framework PHP. Cara, era engraçado porque você estava lá na versão 1,
era de um jeito. Se você atualizava para a versão 2, era totalmente diferente a mecânica de você desenvolver. E aí você tinha que correr atrás para estudar, entender de novo como é que funciona e tal. Então, qual que é o problema disso? Se você se amarra muito à linguagem, quando ela atualizar, você está defasado, entende? E aí você não consegue evoluir o seu projeto. Então, continue estudando, participe dos WWDC que a Apple faz, porque nesses WWDC é onde eles falam das novidades, o que tem por vir, participe das comunidades, então é isso. Então, para se atualizar, comunidade, e quebrou o S ali, comunidades, cara, participe dessas comunidades, faça parte delas, tente interagir, monte o seu networking, corra atrás de mais networking, atualize seu LinkedIn, porque hoje o LinkedIn praticamente ele não está mais só como uma fonte de busca de vagas. Não, ele está como uma fonte também de troca de conhecimentos, de você criar vínculos com pessoas do mesmo nicho que o seu, e aí vocês trocarem informações, tá? Então nós temos aí o DevPass, com as Dev Sprints, tem a comunidade deles também, bem legal, o pessoal troca bastante informação, tô com uma dúvida aqui, um problema tal, não sei como fazer tal coisa, posta na comunidade. Tem também o Discord aqui do iOS Brasil, então é só entrar nesse link, iosbrasil.app, já entra lá no Discord, tô lá dentro também, então lá a gente troca informações bem forte, beleza? E agora o momento jabá, o momento do merchandising, onde a gente vende as nossas canecas, mentira, ainda não. Bom, primeiro, falar da minha Dev Sprint. Vai acontecer do dia 11/4 até dia 21/4, então são 2 semaninhas aí, do horário das 8 às 9. Então, quem tiver interesse, entra aí, tá? Então, que nem o Rodrigo, o Xará, falou na questão do desconto. Então, aproveita o desconto, entra aí, que a gente pode estar aproveitando essa oportunidade, beleza? Aproveite a oportunidade e não encare como gasto, encare como investimento. Você está investindo na sua carreira, beleza? Então aqui a gente vai estar falando sobre View Code, então desenvolver interfaces e tal. A gente vai estar falando do aplicativo de finanças, se eu não me engano, beleza? E também como estreia, eu estou abrindo o processo de mentoria, que é o DevKit, tá? Então essa mentoria é o quê? É uma mentoria onde a gente vai trocar informações, então, tanto relacionado à carreira, dúvidas, essas coisas, e nela eu montei também um plano que é aulas particulares. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a algum tópico, vai falar, putz, eu não estou conseguindo entender View Code de jeito nenhum, já vi um monte de vídeo, um monte de curso e não estou entendendo View Code. Nessa mentoria, a gente vai, senta junto e entende como que funciona o View Code, beleza? São 10 sessões, tá? Então, essas 10 sessões são as videochamadas, né, que a gente pode fazer, essas videoconferências, com uma duração máxima ali de 1 hora. Então, a gente vai estar conversando sobre esses tópicos. Então, se caso você quiser falar, vou fazer uma entrevista e queria trocar uma ideia antes para a gente poder treinar, beleza? Então, a gente faz isso daí. E também ele é válido por 1 ano, tá? Então você marca o horário, né? Você escolhe a data e o horário que fica melhor para você e a gente conversa. E aí também vai ter no Discord, tá? Então entra lá no Discord, que daí eu passo o link para vocês, né? Quem adquirir a mentoria. E aí nessa parte da mentoria vai entrar no Discord e lá a gente vai poder trocar mais informações. Então você pode mandar à vontade as dúvidas, beleza? Então, feito isso aqui, nós temos o link do DevPass, então o QR Code aqui do lado para ir direto para o formulário. Esse formulário é o mesmo que o Rodrigo tinha passado, e tem aqui o QR Code do DevKit, onde é a parte da mentoria. E junto disso daí, os dois estão com 15% de desconto, tá? Então, tanto o DevPass você pode assinar com 15% de desconto, quanto a mentoria também está com 15% de desconto. E aí, o cupom de desconto é DevPass. Então, é só colocar no campo lá de cupom DevPass, da mesma forma que é o nome aqui, o DevPass, já ganha os 15% de desconto. E essa promoção é válida só até amanhã,
meia-noite, tá 11h59, 59. Então, aproveite aí, pessoal. E, da minha parte, é isso. Espero que tenha sido valioso para vocês. Qualquer dúvida, aí tá as minhas redes. Então, tem o meu YouTube ali, entra lá, se inscreve, já deixa o like legal. Tem o meu LinkedIn, então segue a gente no LinkedIn também. A gente pode estar trocando ideias lá dentro. Compartilha algumas coisas também. E tem o meu Instagram, devpoli.tech. Lá no movimento tanto, mas eu estou tentando trazer alguns conteúdos legais também. Beleza? É isso aí. Boa, Poli. Caramba, parabéns aí pelo conteúdo que tu trouxe hoje. Eu vou fazer um comentário, mas antes, galera, quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui pelo chat mesmo que a gente vai. Eu vou passar aqui para o Poli. Bom, já vi que tem uma pergunta, só dando o meu comentário rápido, cara. Esse tipo de conteúdo que você trouxe aqui hoje, eu acho cada vez mais importante a gente trazer mais nessas tech talks, eventos, nas comunidades, porque, cara, a pessoa desenvolvedora que entra no mercado hoje, entra num mercado muito mais fragmentado em termos de tecnologia, linguagens, padrões, bibliotecas, do que quem entrou há 10 anos atrás, assim, entendeu? Então, sei lá em 2012, quem entrava em iOS tinha só o Objective-C, não tinha nenhuma arquitetura mirabolante, né? Ninguém falava de Viper, Clean Code para iOS, assim, naquela época. Então, assim, eu acho super relevante isso, porque quem está entrando hoje, tipo, entra nesse turbilhão de termos e arquiteturas. Então, pô, parabéns aí pelo conteúdo. Não, mas é isso mesmo. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, cara, era muito difícil. Não tinha tanta informação que nem a gente tem hoje, né? Então, para a galera que está começando agora a estudar, independente da linguagem, né? Independente do nicho que vai querer seguir, mas antigamente, cara, sei lá, 10 anos atrás, até menos, 5 anos atrás, a gente não tinha tanta fonte de informação que a gente tem hoje. Então, a galera que está começando agora, cara, sinta-se privilegiado. Você tem muita informação, as linguagens estão mais fáceis de trabalhar, né, em comparação com 5 anos atrás. Por mais que você fale, eu vou pegar C. Cara, o C que era de desenvolvimento lá há 10 anos atrás e o C que desenvolve agora são diferentes. Então hoje está muito mais fácil de você poder desenvolver. Bom, desculpa, gente. A gente tem uma pergunta aqui, a primeira que eu vi foi o do Rodrigo Fé. Tem desconto para indicação? Eu vou falar da DevPass e aí você fala do DevKit, beleza? Beleza. Poli. Mas quem é membro da DevPass, a gente tem um programa de indicação que se você indicar uma pessoa que se inscrever num sprint, você ganha um sprint gratuito. Então, atualmente a gente tem esse programa de indicação para quem já é membro. Show. Bom, por enquanto, essa é a primeira, né, a primeira parte que eu estou fazendo, mas tem o programa de filiados, né? Então, você pode se inscrever lá como filiado e aí vender para o seu link, aí você ganha uma comissão, né, digamos assim, você ganha uma comissão por ter ofertado para alguém a mentoria. Boa. Próxima pergunta, do Agostinho. Poli, hoje há diversas vagas abertas para dev, mas a grande maioria ainda se concentra em cargos mais sêniores e que exigem ampla experiência. O que você tem a dizer sobre esse tema? Bom, eu vejo que ainda as empresas estão pedindo esses cargos sênior porque é aquele negócio. As empresas grandes, elas construíram um aplicativo há um tempo atrás. E aí construíram de uma forma que ela não é muito bem estruturada, né?
Então, o que acontece? Ela quer escalar porque ela precisa vender, né? Por mais que seja lá qualquer aplicativo, ele tem que vender, ele tem que ter lucro para poder manter o negócio em pé, certo? Então, esse é o objetivo principal. E só que esses aplicativos, eles foram construídos de uma forma, com uma estrutura antiga, que uma pessoa júnior não consegue fazer evolução do projeto, porque ela não tem o conhecimento, né, a experiência, vamos considerar que experiência é tempo vivido naquela situação, né, naquela linguagem. Então, tipo, o júnior ele não vai conseguir resolver aquele problema de arquitetura e desenvolver. Então, por isso que estão pedindo mais níveis altos. E por que não está conseguindo achar níveis altos? Porque a gente, né, nós aqui no Brasil, falando em questão de empresa, está perdendo para o mercado internacional. Então, hoje um cara que é sênior, ele está indo trabalhar lá para fora, ganhar em dólar, ganhar em euro, e sem contar que essa mudança dá a possibilidade a empresa ainda oferece para levar o cara para aquele país. Então, vou trabalhar numa empresa do Canadá. O Canadá chega e fala, cara, você quer morar aqui? Eu trago você. O cara vai, porque o custo de vida não, mas a situação, né, a forma que o cara vê. Então, muitas pessoas desenvolvedoras que já estão num nível mais avançado, por isso que eu falei, tipo, o inglês técnico é importante, sim, para você poder desenvolver, mas se você trabalha com inglês, estuda o inglês e já consegue se comunicar, cara, você consegue ir para fora e tchau, você vai viver a sua vida muito melhor do que você vive hoje. E tem gente que mora aqui no Brasil, trabalha para fora, cara, o cara tá milionário com o dólar que tá. Boa. Esse mercado, cara, tá uma loucura, né? Então, com essas mudanças, com a pandemia, com o trabalho remoto, e aí isso é o que se fala, pô, tem muita gente se formando, tem pouca vaga para júnior, várias iniciativas das empresas têm surgido, né? Como, por exemplo, sei lá, você entra na empresa, passa por um treinamento antes de fato de codar, a gente tem visto isso. E aí é algo que na comunidade de tecnologia a gente tem visto surgirem manifestos, né? Manifesto Tech, lá para quem é lá da bolha dev do Twitter, que, enfim, dá alguns pontos, fala alguns pontos interessantes sobre isso. Mas, enfim. Próxima pergunta da Valéria. Qual o melhor momento para começar a aplicar para vagas? Estou migrando da área e fico na dúvida sobre isso. Olha, eu falo que assim, a partir do momento que você tem uma base formada, né, na questão dos fundamentos, tipo, você já está conseguindo, criando um projetinho seu, cara, já começa a procurar vagas, já começa a se inscrever, tá? Por quê? Você fazendo essa inscrição para vaga, se a vaga tiver disposta a trazer um júnior, ela vai te trazer pelo seguinte fato. Ela não vai te trazer porque você é um júnior. Ela vai te trazer porque você tem vontade de aprender. Você está correndo atrás, tá? Então, esse é o ponto principal, porque a empresa que contrata júnior sabe que você é júnior e que você não vai ter a mesma velocidade que um sênior. Ela sabe disso. Agora, se ela te contrata e querendo que você faça tudo, quem está perdendo é a empresa, não é nem você, tá? É a empresa que está querendo cutucar a onça de vara curta. Ela vai saber que vai sair no prejuízo com essa brincadeira. Então, se a empresa te contrata, você vai ter essa possibilidade de crescimento. É um ponto também, eu não cheguei a falar ali na entrevista, mas eu tinha até anotado aqui. Na questão do azar lá, né, sorte ou azar, você tem duas situações, você tem dois fatores. Você pode cair numa empresa estruturada e você pode cair numa empresa não estruturada. Qual que é a diferença? A estruturada é aquela empresa que você entrou, você tem um time, você tem uma equipe que se ajuda, uma conversa com a outra, tentam fazer o desenvolvimento acontecer.
Se você é uma pessoa júnior que não tem tanto conhecimento, esse time vai estar lá para te acolher e te passar as instruções. Você vai ter um tech lead que vai alavancar ainda mais a sua carreira, tá? Então, esse é o time estruturado. Agora, a empresa não estruturada é aquele que não te dá o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, ele não te dá um plano de carreira. Então, ele não te fala, tipo, aonde você pode chegar. Você não sabe para onde você vai. Você simplesmente vai desenvolver. Você não tem um time qualificado, né? Porque pode acontecer de você entrar numa empresa que o time, tipo, o time não sabe o que fazer. Não sabe resolver uma situação simples, entende? E aí você não tem como seguir. Então, por isso que é muito a questão de sorte ou azar. O que você tem que fazer numa situação dessa? Ou você pega e abraça para tentar organizar a casa, só que é muito difícil porque já envolve cultura, ou você simplesmente vai e tenta se aplicar em outro lugar. É muito disso. Ah, mas eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, o pai falar, o avô falar, tipo, não, para de ficar trocando de empresa toda hora, não passa nem 3 meses na empresa, já fica trocando, isso fica ruim. Para dev não tem dessa. Para dev é diferente. Se você é, tipo, da área de administração e tal, né, nós temos aquele negócio de você ter tempo de casa. Mas para dev, não. Para dev, a rotação é muito alta. Então, o momento certo de você se aplicar numa entrevista é quando você já tem uma base entendida. Você sabe os conceitos ali, como é que funciona. Boa. Próxima pergunta é de outro xará nosso, né? A segunda pergunta dele aqui. Valeu, Rodrigo. Existe alguma prioridade de aprendizado quando se trata de arquitetura? Arquitetura é até engraçado porque arquiteturas e cada uma tem a sua responsabilidade, tá? Então, da mesma forma que a gente tem aquela bolha que fica falando muito sobre linguagens, nós temos a bolha que fala sobre arquitetura. Ah, MVVM é melhor, MVC é a melhor, Viper é a melhor. Cara, não existe. Existe arquitetura que resolve o problema. Ponto final, acabou. Né? Essa é a situação. Em questão de prioridade de aprendizado, você tem que entender responsabilidades. Então, vamos lá. MVVM. Então, qual que é a responsabilidade de cada uma das camadas do MVVM? Entendeu a responsabilidade de cada uma? Tá, aí eu falo para você, pega o Viper. Entende a responsabilidade do Viper, de cada uma das camadas. Você vai ver que são iguais. A única diferença é que quebrou uma camadinha a mais ali e teve uma nova responsabilidade. Mas é a mesma coisa, entende? Então, evolução, você tem as arquiteturas base, né, as básicas ali, que seria MVP e o MVC. O MVC, se bem que a Apple já aboliu esse nome, né? Falar esse nome parece que é morte. Aí nós temos as intermediárias ali, que já entra mais na parte do MVVM, e aí as avançadas, que já vai para o Viper, VIP, enfim. Legal. Como a gente já passou um pouco do tempo, eu vou ler mais as perguntas aqui da Cristina e do Daniel, mas fiquem livres para seguir o DevPoli, entrar em contato com ele, né, pelas redes, ou falar com a gente também da DevPass lá pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, Twitter, e mandar qualquer dúvida que você tiver, que a gente com certeza vai ajudar. Cristina, Poli, para júniors, eu vejo as vagas pedindo um monte de coisas que você precisa saber conhecer. Qual dica você dá para filtrar vagas e achar uma legal para se candidatar? Boa. Bom, primeiro é a questão da empresa, porque tem as empresas grandes, que são as empresas mais estruturadas, e elas já têm definido mais ou menos, tipo, praticamente você já vai ter o seu plano de carreira definido, tá? Então, falar, júnior, ela vai falar lá para você, você precisa saber Solid, arquitetura X, Y, Z, você tem que saber isso, tem que saber aquilo, isso, não sei o quê. Muitas das vezes, o que acontece? Eles colocam no requisito que você tem que saber esse monte de coisa, mas pelo fato de que eles usam isso.
não pelo sentido de que você precisa saber porque você já tem que chegar e começar a codar. Não. Eles meio que mostram ali, tipo, cara, a gente tem arquitetura MVVM, a gente trabalha com Scrum, a gente utiliza teste e abre um asterisco aqui, né? Muitas vezes eles falam que trabalha com teste, mas eles não trabalham com teste, né? É o sonho deles aplicar teste, mas ninguém nunca teve a coragem de colocar. E isso eu acho uma falta de vergonha na cara dos recrutadores, mas tá bom. Mas muitas vezes eles colocam o que eles têm dentro de casa. Se você conhecer tudo, é um diferencial, mas não é necessário, tipo, não é algo obrigatório, tá? Então, de novo, que nem eu falei, se você está se candidatando para júnior numa empresa, a empresa sabe o que ela pode exigir de você. Se ela exigir que você pegue, simplesmente sente no computador e ele falar assim, cara, então constrói um aplicativo do zero aqui utilizando tudo que a gente usa. Não, eles não vão fazer isso para você. Se eles fizerem, são doidos. Então, para filtrar vagas, tipo, não existe um filtro. É questão de o tamanho da empresa, tá? Então, é aonde você quer ir, para onde você quer chegar. Boa. E para finalizar as perguntas, a do Daniel, além de estudar iOS, consegue falar sobre alguns temas ou ferramentas externas que sejam interessantes que estudemos? Consigo pensar no Git, mas você conseguiria elencar mais alguma? Bom, aí a gente parte mais para a questão de gestão, né? Que seria estudar o Scrum, para que serve, como é que é, que mais? O Git, entender PR, o que é PR, o que é MR, né? Que depende de onde você está, muda os termos, mas o que significa essas coisas, code review, o que é, como que funciona, processo de release, então como é que funciona um processo de gerar versão, como é que funciona as lojas, então, eu trabalho com iOS, então como é que você cria a versão, né? Como é que você gera a versão, sobe um aplicativo, como é que você controla certificados. Lógico que tudo isso já é bem mais avançado, mas você pode correr atrás de entender por curiosidade, tá? Por mais que o da Apple é um pouquinho mais difícil pelo fato de você precisa ter uma conta paga, né, para você poder chegar nesse nível, mas por nível de curiosidade você pode acabar pesquisando e entendendo como é que funciona isso daí. Ó, vamos lá, o Arthur mandou aqui, agora é a última, hein? Queria saber se é importante saber algum gerenciador tipo Cocoa Pods. Bom, assim, hoje em dia muitas empresas utilizam o Cocoa Pods, né? Então é bem difícil você encontrar empresas que estão usando Carthage ou o SPM, né, que é o mais recente aí. Mas sim, é importante você entender o gerenciador de dependência pelo fato de facilitar o seu dia a dia. E também, como hoje a gente está ouvindo muito a questão de modularização, né? Até que o Rodrigo falou aí que é futuro próximo trazer os temas, né, de modularização aí. Tá bem forte essa questão. Então, de você quando você trabalha com esse tipo de gerenciamento de dependência, você consegue modularizar de forma muito mais fácil do que só através dos projetos. Então, sim, é importante você entender. Bom demais. Pô, gente, papo super bom. Vamos com certeza trazer mais oportunidades assim para trocar uma ideia, né, desses assuntos mais iniciantes, porque pô, tem muita dúvida, né? Antes da gente terminar, algumas informações importantes. Primeiro, lembrar do desconto tanto na DevPass quanto no programa de mentoria particular do Poli, o DevKit. Tá aí o QR Code. Segundo, essa Tech Talk está sendo gravada, em alguns dias vai estar lá no nosso canal do YouTube. Terceiro, semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira, a gente vai ter a nossa próxima Tech Talk, que vai ser com o Júlio Fernandes, da XP, e ele vai falar sobre outro assunto também que costuma trazer muitas dúvidas, que são ferramentas de geração de código, Xcode Gen, Swift Gen, que também ajudam com possíveis conflitos no Git, né? Que, pô, isso daí dá uma dor de cabeça, né?
E é isso, eu queria agradecer aí a presença de todos. E, Poli, muito obrigado, principalmente, aí, especialmente pelo seu papo aí, pela sua disponibilidade para trocar uma ideia com a gente. E, enfim, a gente se vê por aí, seja no DevKit ou na DevPass. Show, brigadão aí, gente. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Falou, aproveita as férias aí, cara. Ah, pode deixar. Falou, gente. Um abraço. Falou, galera.